Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com o nosso convidado, João Matar, que ele veio falar sobre tecnologias educacionais, os games na educação. E temos uma informação, neste programa, deste mês, nós estamos comemorando 3 anos. Márcia Almeida Batista, minha colega da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noffs, da Faculdade de Educação, que temos levado esse programa com muito carinho, né, Márcia? Muita atenção, onde a gente tem os nossos convidados trazendo informações gerais, bem para poder facilitar a vocês ter uma visão panorâmica do mundo em transformação que vivemos. Então, para iniciar o programa de hoje, né, João, vamos fazer assim, você veio falar sobre games. Enfim, o que significa games, né, nessas tecnologias em educação? Como você vê essa situação? Conta um pouco para nós. Em primeiro lugar, queria agradecer muito, aqui é um prazer, uma honra estar na TV PUC e estar aqui com a Neide, com a Márcia e acho que vai ser uma conversa muito gostosa aí. 2 visões, 3 visões, ou uma visão, nós vamos construir múltiplas visões talvez, né? A palavra games, em inglês, ela significa jogos. Então, jogo analógico, jogo digital, tudo é um game, na verdade. O game digital, o game eletrônico, em inglês a gente chama de videogame. Em português, a palavra game acabou assumindo essa função de se referir a jogos digitais. Então, inicialmente, é importante dizer que os jogos na educação são utilizados há muito tempo. Assim, é alguma coisa milenar. Então, jogos para criança, para educação infantil. A gente tem muita bibliografia, muitos exemplos interessantes. O que é o campo mais novo, que a gente vai conversar um pouco mais, é que ele surgiu com o desenvolvimento dos jogos digitais, final dos anos 1900, 2000, início do século e o grande desenvolvimento dos videogames, que eu vou falar de games, eu vou usar a palavra games para ficar mais fácil a partir de agora. E aí a incorporação desses jogos eletrônicos ao processo de ensino e aprendizagem. É uma tecnologia educacional, por isso que a gente está posicionando, é uma tecnologia que tem sido usada em educação e o problema é que durante muito tempo ele se resumiu a iniciativas individuais de professores e não institucionais. Então era um professor numa escola que pegava um game, utilizava, outro professor que utilizava um game numa universidade. Agora, nos últimos anos, a gente já pode falar que nós temos uma sequência aí, uma série de trabalhos sendo publicados, eventos na área. Mas você está falando, quando você está dizendo desses professores que tinham atividades individuais, porque na minha cabeça, um pouco, para construir um game para a educação, eu preciso do que a gente chama de um desenvolvedor. Que um designer. Mas você está falando que essas primeiras experiências eram a utilização de um game já existente na educação. Isso, quer dizer, a gente tem talvez uma das divisões importantes para dizer é o seguinte, a gente pode utilizar um game comercial, um game de entretenimento, tem muitos trabalhos nesse sentido interessantes, por exemplo, games de história. Aí o professor pega aquele game e utiliza na aula dele de história e trabalha com os alunos os temas que ele está trabalhando. Ou desenvolver um game. É possível desenvolver games muito simples. Assim, hoje nós temos ferramentas que possibilitam que mesmo um professor que não tenha conhecimento de computação, por exemplo, consiga fazer um game mais simples, né? Então, um game mais elaborado realmente aí exige não apenas um designer, mas às vezes uma equipe que trabalhe junto, né? Então nós temos o campo dos games educacionais prontos ou que podem ser desenvolvidos e nós temos o campo dos games de entretenimento. E uma coisa que a gente costuma dizer na área é que é o seguinte, os games, a gente vai fazer um game educacional, nunca vamos fazer no mesmo nível de imagens, de gráficos, como o da indústria de game, que é feita para um público muito maior e tem um Eu quero saber assim, aceitação por parte dos professores, como é? Como eu disse, nos últimos anos isso aumentou muito e praticamente a gente já considera que é vamos dizer, uma tecnologia que já está incorporada ao processo de ensino e aprendizagem. O problema é que o professor precisa ser formado para trabalhar com game, mas isso o nosso tema de hoje, ele tem que ser formado para trabalhar com qualquer tecnologia. Porque utilizar uma tecnologia exige que ele domine tecnicamente a tecnologia,
ou o aparato que ele está usando, né, o dispositivo que ele está usando, e que depois ele tenha noções, tenha estudado casos, tenha refletido sobre a prática pedagógica para saber como que ele vai incorporar aquilo ao ensino. E quando você está falando isso, independe de ser professor da graduação ou do pós? Nós temos hoje games utilizados desde para crianças, para o ensino infantil. Já tínhamos, na verdade, o Coelhinho, aqueles joguinhos, né, que temos para a educação básica, para o ensino médio, para o ensino superior, pós, ensino corporativo, inclusive, que já vem utilizando há bastante tempo, né? Assim, quais são as características principais desse campo? A gente tem um grande campo que a gente chama de aprendizagem baseada em games. Game-based learning em inglês, né? Que significa usar um game comercial, um game de entretenimento ou produzir um game. Uma outra tendência também, aproveitando sua pergunta, Márcia, aqui, uma outra tendência é colocar os alunos para produzirem games. Quer dizer, a gente tem hoje, que nem o Scratch, que o Scratch ou o Minecraft, que são, eles não chegam a ser games, mas eles são softwares para desenvolvimento de games, e eles são feitos para crianças. Então, quer dizer, a criança vai acabando construindo o seu próprio ambiente, o professor pode ser um orientador nesse sentido. Então, essa que né? foi a minha curiosidade, que eu ia até perguntar. Eu sei que você trabalha num programa chamado TID, que organiza e prepara os alunos. Eu fiquei curiosa de saber que perfil de pessoa prepara esses games. Como é isso? Poder preparar games. Qual é a formação? Existem cursos de design de games. Nós também temos, além do TID, um curso que nasceu a partir do TID, que é um mestrado profissional em design de games, que nós temos na PUC, lá no campus da Consolação. É o primeiro mestrado em design de games no Brasil. Então, é um mestrado que justamente está focado nisso, está focado, é profissional por esse sentido, que ele tem vamos dizer, uma relação mais direta com o mercado. Então, é a formação do designer de games. O profissional que a gente chama assim, que é em geral responsável, é o designer de games, mas ele trabalha em equipe, como a Márcia já falou. Ele trabalha com designer digital, designer gráfico, pessoas que mexem com música. Então, o design de games é aquele profissional que tem capacidade de gerir uma equipe, vamos dizer, né? E qual é a penetração no mercado? Depois que ele forma esses games, como vocês divulgam esses games no mercado, que vocês elaboram? Os games educacionais que a gente tem falado, né? Eles têm um campo hoje muito grande, porque justamente pela demanda e pela necessidade de que as instituições, os professores querem utilizar. Então, normalmente, a gente tem alguns eventos de games que são muito importantes no Brasil, games voltados para a educação. Temos basicamente dois. Temos um simpósio que acabou de ser em Maceió, semana passada, que é um simpósio de educação e cultura, organizado pela professora Lynn Alves, da UNEB da Bahia, que agora está na Federal da Bahia. Ela é da área de comunicação e ela conseguiu criar um grupo muito interessante, lá, sem ter designer de games, sem ter curso de design de games. Eles produzem muitas coisas interessantes. E nós temos o SB Games, que é um evento subordinado à Sociedade Brasileira de Computação, e um evento muito grande, anual, os dois são anuais, e que tem esse foco também na produção de games para a educação. Então, são divulgados em eventos, são divulgados nas instituições, às vezes são um pouco mais informais, quando eles são produzidos por alunos de pós-graduação, às vezes eles não têm um interesse, vamos dizer, econômico imediato. Então, eles acabam sendo divulgados boca a boca. Então, tem diferentes formas de divulgação. Eu tenho aqui, né, games em educação, né, João Matar, de você, tem várias publicações. Este é um deles. Outro deles são as metodologias ativas, que o game está nesta linha. Fala um pouco para nós sobre esse material que você produziu. Esse aqui parece que é mais atual, né? Uma metodologia ativa. Mais atual. O livro de games acabou virando uma referência, porque ele foi produzido nos anos 2000, final dos anos 2000, 2008. Então, já está fazendo aí mais de 10 anos e a gente não tinha uma bibliografia focada. Hoje a gente já tem uma quantidade de livros interessante aí sobre o uso de games em educação. Então, ele acabou sendo uma referência, ainda é bastante utilizado. É tipo aquele livro que você pensa em atualizar, mas você não consegue, porque parece que ele virou uma pedra e já é muito usado. Então, ele mantém a mesma edição. Eu considero que os games, a aprendizagem baseada em games, é um tipo de metodologia ativa. Como o método do caso, como aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos. E por quê? Pelo poder de motivação que o game tem, de imersão, pela interação que ele gera entre os participantes.
Então eu classifico o game como um tipo de metodologia ativa. E a gente tem crescido, é o que eu falei, realmente a literatura sobre game tem crescido no Brasil, tanto no sentido de artigos publicados em periódicos apresentados em eventos, quanto de livros. E a gente tem uma outra palavra que está muito na moda, que é gamificação. E isso trouxe também um certo, vamos dizer, um ar para desenvolver também a área. Porque a gamificação é a ideia de você usar elementos de games, elementos que são usados no design de games, como, por exemplo, interação, competição, colaboração. Usar esses elementos numa situação que não precisa ter tecnologia, não precisa ter game no sentido de videogame. Então, um professor pode gamificar uma aula colocando pontos, colocando prêmios, desafios para os alunos, sem que ele nem use tecnologia. Então, a gente entra para o que a gente chama de jogos analógicos, vamos dizer, jogos de tabuleiro. Então, a área, de alguma maneira, se comunica, porque o desenvolvimento dos videogames fez com que a gente repensasse também os jogos, né? Eu desenvolvi, mostrei para você, eu desenvolvi, por exemplo, com meus alunos, um jogo de, claro, um jogo de tabuleiro para a gente trabalhar o ensino da metodologia científica. Isso pode ser com um game, pode ser com um jogo digital, mas pode ser com um jogo de tabuleiro, pode ser simplesmente gamificando uma aula de metodologia. Então, a grande área de aprendizagem baseada em games, ou aprendizagem baseada em jogos, ela inclui jogos de tabuleiro, ela inclui a gamificação, ela inclui jogos analógicos, inclui videogames, inclui games desenvolvidos por designers mesmo, inclui para a educação, jogos educativos que a gente fala, ou educacionais, inclui jogos de diversão, jogos de entretenimento. Então é uma área muito grande e todas as pesquisas de alguma maneira se comunicam entre elas, né? Olha, eu acho assim, é um tema muito novo ainda. Você está falando que tem mais de 10 anos, mas a gente usa games, mas a gente não vê ainda uma grande penetração desses games na escola. Ainda a escola é tida como alguma pessoa que não usa essas ferramentas. Por que você acha que isso... Por que está demorando tanto para ser divulgado dentro das escolas? Tem essas duas visões, vamos dizer assim, que é, por exemplo, da escola como um lugar sério e o jogo como um espaço para você se divertir. Esse é talvez vamos dizer, na concepção da escola, a concepção da escola é para estudar, é para trabalhar de uma determinada maneira e os games... levar a sério. Fazer as coisas na sequência, fazer prova, por exemplo. Um dos elementos muito interessantes do game é como ele trabalha com erro, para a gente pensar na escola. Porque, por exemplo, um jogador vai jogar um game, ele sabe que ele vai errar. Se ele tiver medo de errar, ele nem começa a jogar. Ele sabe que ele vai errar muito e errando ele vai aprender, ele vai conseguir passar de fase. Faz parte do processo de jogar que o aluno seja corrigido pelos próprios erros. Então o erro é trabalhado de uma forma muito menos punitiva no game. Inclusive tem um autor, que é o Jasper Juhl, que é um europeu, que ele diz o seguinte, que o game é a arte do fracasso. É como você consegue motivar as pessoas a ficarem fracassando muito, muito, muito e se viciarem nisso, porque elas vão errando muito até elas conseguirem passar de fase. Uma das explicações para a demora, porque realmente vem se falando do tema há muito tempo, mas você tem toda a razão, né? Quer dizer, demorou para entrar como uma tecnologia aceita na escola. É porque não existia um comprometimento das instituições. O comprometimento era às vezes individual, de um professor, um grupo de alunos. As instituições não acreditavam que aquilo poderia entrar na escola como uma ferramenta, né? Uma tecnologia que colaborasse. Hoje isso já mudou, então hoje nós já temos várias escolas trabalhando. O Scratch, por exemplo, que eu comentei, que não chega a ser um game, mas é um software para desenvolvimento, vem sendo usado nas escolas aqui de São Paulo, em muitas escolas. Tem até um grupo de professores que trabalham com tecnologia que discutem o uso do Scratch. O Minecraft é outro, de novo, um software para produção de games, mas que vem sendo usado bastante. E eu acho que tem uma segunda questão, que também talvez explique por que a gente teve uma demora da incorporação dos games, porque outras tecnologias foram incorporadas mais rapidamente, é que é muito difícil você fazer, por exemplo, numa escola, um teste e separar um grupo de controle, um grupo de intervenção, e usar o game com um grupo e não usar com outro e mostrar os benefícios de aprendizagem. Então a gente tinha poucas pesquisas que faziam isso. Então muita gente dizia, mas é só para se divertir, então não interessa, eu quero alguma coisa que traga contribuição para a aprendizagem. E hoje nós avançamos nas pesquisas, nós temos muitas pesquisas que trabalham isso, com estudos controlados, randomizados, e aí que pegam e mostram que, por exemplo, eu utilizei game com uma turma, seja de educação básica, educação superior,
E essa turma teve resultados de aprendizagem melhor do que os outros, quer dizer, mostrando realmente a validade do uso da tecnologia. Então, professor, você está falando aí de games, de como funciona, e eu estou aqui tentando entender algumas coisas que primeiro, como que operacionaliza. Né? Tem que ter televisão, tem que ter computador, todo mundo tem que ter computador. É importante que isso se aconteça na relação com o professor. Isso não interfere na ideia de que os alunos têm que relacionar-se entre si e relacionar-se com o professor. Então, é um pouco isso, sabe? É um pouco mais concretizar que me interessou. Sim. É muito importante dizer que os games hoje, em geral, são multiusuários. Então, nós não temos muito mais aquela ideia do o jogador jogar sozinho. Normalmente, ele está jogando com pessoas que ele nem conhece, de outros países, que falam outras línguas. Inclusive, ele tem que montar grupos para conseguir atingir aquelas metas, superar aquelas metas. E até tem muitos estudos interessantes que nós já fizemos no TID, que é como um aluno aprende um jogador aprende uma língua, segunda língua, jogando um game, porque ele é obrigado a falar inglês com outras pessoas, por exemplo, e ele acaba aprendendo inglês. Mas a sua pergunta tem dois elementos essenciais, que talvez sejam os mais importantes para que qualquer tecnologia seja incorporada à educação e não apenas o game. A gente pode falar num sentido genérico, que é o tema mais genérico da nossa conversa. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma infraestrutura adequada na sala de aula, no espaço que o professor vai utilizar. Quer dizer, não adianta a gente preparar um professor para trabalhar com game e ele chega na sala de aula e não tem os computadores, ou o computador não tem placa de vídeo para rodar o game, ou não tem acesso à internet. Isso é muito frustrante. E justamente o segundo elemento é a formação do professor. A gente não pode pressupor que o professor saiba utilizar game ou qualquer outra tecnologia, realidade virtual, que está muito na moda, realidade aumentada, e que ele saiba tecnicamente, pedagogicamente utilizar. Então você precisa ter um processo de formação de professor, independente de tecnologia, é um processo essencial. Um dos, vamos dizer, dos know-hows aqui nosso na PUC, né, trabalhar nos cursos de pedagogia e outros cursos com formação de professores. Agora, a formação dos professores para a utilização de tecnologia tem características específicas, como depois o game vai ter também as suas específicas. Então, o professor não sabe automaticamente utilizar. O professor às vezes sabe até jogar alguma coisa, mas ele não sabe como usar aquilo com os alunos. Né? Então ele tem que ter uma formação, tanto da preparação, como você falou, da preparação técnica, dos objetivos de aprendizagem, porque o objetivo de jogar um game, especialmente se é um game, por exemplo, de entretenimento, não é simplesmente se divertir e jogar um game, mas é incorporar o game ao currículo. E isso é um desafio, é muito importante. Então, os programas de formação de professores para a utilização de tecnologia são, em geral, os pontos que acabam determinando, além da infraestrutura, claro, mas vamos imaginar que a gente tem uma infraestrutura adequada. Os lugares, as escolas, as instituições de ensino superior que têm programas de formação adequados, conseguem melhores resultados. Isso a literatura mostra muito claramente. Aqueles em que as coisas são meio jogadas, vai lá e utiliza, normalmente os resultados são limitados a um professor que traçou o caminho. Então, dentro desse comprometimento institucional de uma escola, de uma instituição de ensino superior, de uma empresa, o processo de formação daqueles que vão trabalhar os games com os alunos é essencial. Tem um ponto também que é muito, às vezes, criticado, né? Que eu queria a sua opinião, que é o seguinte, que os games trabalham com a inteligência, mas têm dificuldade de trabalhar com as emoções. Como lidar no desenvolvimento, usando games, para desenvolvimento das emoções, como, por exemplo, autoconceito, solidariedade, como lidar com isso? Sim. Tem um grupo de pesquisa, nós temos alguns grupos muito importantes no Brasil que trabalham com games. Tem um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina que trabalha com professores, por exemplo, formadas em psicologia, que fazem intervenções com games em educação básica, inclusive Fundamental 2, por exemplo, alunos mais novos, justamente para medir se o game desenvolve, por exemplo, capacidade de resolução de problemas, atenção, algumas questões que estão um pouco deslocadas só da inteligência e que trabalham também com a questão das emoções. E os resultados são impressionantes, porque eles trabalham às vezes em grupos de controle, às vezes simplesmente as intervenções, e a gente consegue ver que inclusive os games são usados às vezes no contraturno para alunos que têm problemas de relacionamento, de estudo, e eles conseguem resultados positivos. Mas eu acho que vale a pena falar uma coisa que eu deveria talvez ter falado desde o começo, que é o seguinte:
A Márcia já perguntou assim, fica parecendo que a gente está falando de uma coisa utópica, né? Alguma coisa assim, que tudo vai dar certo. Na minha concepção, os games são uma ferramenta a mais na caixa de ferramentas de tecnologias que o professor pode ter para usar com os alunos. E ele tem que ser bem informado, não apenas em games, mas nas outras tecnologias, para saber se com aquele público específico, aquele conteúdo que ele está trabalhando na aula, aquela disciplina que ele está dando, o contexto, a instituição onde ele está, é adequado usar um game, é adequado usar um caderno, é adequado usar um jogo de tabuleiro, é adequado dar uma aula expositiva, quer dizer, ele precisa, o importante, inclusive das metodologias ativas, é o professor conhecer diferentes cases que deram certo ou que deram errado também, as duas coisas, e aí ele poder decidir se ele vai utilizar. Então, em alguns momentos, pode ser interessante utilizar. Em momentos em que a questão da emoção seja muito importante e o game não possa trabalhar aquilo, porque tem games específicos que trabalham a emoção. Né? E uma das coisas... Tem um exemplo? Vou dar um exemplo, eu só queria falar uma coisa. Uma das coisas da emoção que o game trabalha é justamente a questão de saber perder. Né? Quer dizer, isso intrinsecamente. Porque o que acontece? Não é todo mundo que ganha. Então, obviamente que o professor tem que trabalhar com isso. Ele tem que trabalhar de alguma maneira, de forma que ele consiga, os alunos, os jogadores, os alunos aprendam a perder, né? Um exemplo de game que trabalha com emoção, tinha na verdade, era muito interessante, tinha o Second Life, ainda existe, mas foi um ambiente tridimensional que eu inclusive usei bastante, há 10 anos mais ou menos, e dentro do Second Life, eu me lembrei rapidamente desse caso, tinha um jogo que eles construíram dentro do Second Life que o seu avatar entrava e ele virava explica o que é avatar. O avatar você constrói, como você constrói num jogo, é o seu personagem. Então, no caso do Second Life, a gente usava a expressão de avatar. Eu construía um personagem que poderia ser parecido comigo, o João, mas que não ia ter tão bonito como a Márcia, a Cantaneja. mas algumas pessoas faziam avatares muito diferentes delas. Outros faziam avatares muito próximos. Então, só esse processo era um processo muito bonito de avaliar, porque como que as pessoas constroem o alter ego dela que vai trabalhar no game. Mas, enfim, o seu avatar, então, entrava e ele virava um prisioneiro de Guantánamo, que é aquela prisão que a gente nunca sabe se terminou ou não terminou, né? Se você me perguntar hoje, eu não sei se ela continua existindo. É uma prisão meio um ponto negro lá, né? E aí, você começava a viver a situação de ser um prisioneiro de Guantánamo. Então, você queria falar alguma coisa, você logo tomava um tapa na cara, era jogado dentro de um helicóptero, aí o helicóptero te levava lá para Guantánamo. Aí você estava preso, quando você quando você acordava, você estava num arame farpado, e aí você tentava reagir, você falava, queria meu advogado, não tem advogado. Tinha muitas pessoas que desistiam de continuar brincando naquilo, porque mexia demais com a emoção delas. Quer dizer, o game tem esse poder da imersão, ele trabalha a emoção de uma maneira muito forte, né? Aí, qual é o problema que você tem que fazer? Aí o professor tem que trazer o aluno de volta e trabalhar com aquela emoção. Tem um outro caso que era muito interessante, que era também no Second Life, que eu lembrei por acaso desses dois casos, mas que você entrava com o seu avatar e virava um esquizofrênico. Era desenvolvido por uma universidade de medicina, psiquiatria nos Estados Unidos. Então você começava a viver o que um esquizofrênico vive, ou seja, ouvir vozes, ter duas visões, aí começava a aparecer um revólver e alguma voz te dizia assim, você tem que se matar, sua vida não vale nada. Também, pessoas largavam, pessoas não conseguiam brincar, porque aquilo era muito forte, mas qual que é o objetivo? Como você tem essa questão da imersão, o game te joga para uma nova realidade, ele mexe muito com as emoções também, no sentido de você se relacionar com espaços, com desafios que você não está vivendo aqui, e é muito forte, né? Então existe um aspecto mais racional, você tem toda a razão, mais intelectual dos games, mas só o fato de jogar já é um fato que mexe com a emoção, tanto que, eu já comentei, tanto que tem uma grande discussão até que ponto os games de violência não acabam alterando o comportamento dos jogadores e fazendo com que eles acabem repetindo algumas daquelas coisas no mundo real, né? Quer dizer, eu até assim, muita gente critica, diz que não, mas eu acho que é uma preocupação legítima e que todo mundo tem tido, porque casos como esse se repetem, né? Então o game tem um poder de mobilizar emoção muito forte. Eu sinto também, né, que teria que ter, não uma censura, mas uma espécie de sugestão de classificação, porque na medida que eles vão para o mercado, eu vejo que principalmente as crianças, né, 7, 8 anos, adoram games de guerra.
E aí é quem mata mais. Game de violência. Games de violência, que a gente entende como violência e eles entendem como entretenimento. Tinha que ter uma certa classificação, porque quando os pais me perguntam, eu falo, não sugeriria este. Não pode colocar este no rol. Ah, mas a criança gosta. A criança gosta, mas a gente não recomenda. Não é bem que gosta ou não gosta. Não recomenda porque não é para a idade dele. Então, isso vocês têm enquanto organização, uma espécie de sugestão de games para faixa etária? Existem sugestões de faixa etária para os jogos comerciais, enfim. Mas é muito interessante porque eu já mencionei a professora Lin Alves, que organiza um dos eventos, né? Ela é da UNEB, da Federal agora da Bahia, e o doutorado dela é sobre isso. Ela na época ainda das lan houses, ela foi analisar alguns jogadores lá na Bahia que trabalhavam, que jogavam nas lan houses e jogavam jogos de violência. Jovens, então jovens. E aí, a conclusão dela, numa pesquisa longa, a tese dela está disponível online, inclusive uma ótima sugestão para quando ela estiver em São Paulo trazê-la aqui na TV PUC, é que, na verdade, os games são um espaço onde os alunos podem trabalhar, os jogadores podem trabalhar as emoções deles. Então, inclusive, trabalhar a emoção da violência, quer dizer, um momento em que ele pode ser violento, isso, de alguma maneira, ele está trabalhando aquilo para não ter que, no mundo real, ser violento. É que nesses jogos, acho que tem uma coisa interessante que, assim, a psicoterapia, ela propiciava que as crianças, por exemplo, brincassem e colocassem sobre bonecos as suas emoções, né? E o Moreno, que é o teórico com quem eu trabalho, dizia que isso era muito ruim, porque as crianças aprendiam a colocar toda a sua emoção, mas ela não tinha um retorno daquilo. Então ela podia matar o boneco, socar o boneco é inerte. O jogo, ele não é assim, né? O jogo, se você tem uma ação, você tem uma contrapartida dessa ação. Ele tem uma reação, tem um feedback. Uma das características importantíssimas do game é o fato dele dar um feedback rápido. E isso, inclusive, comparando com a educação, é uma comparação muito comum. Nós vamos pedir para você fazer breve, porque nós estamos terminando o programa. Sim, sim. Aproveitar para dar na resposta dela as suas considerações finais. Então, na verdade, o game tem um feedback, mas eu acho que a sua questão ela é aberta. Ela não está fechada, quer dizer, ele dá um certo feedback, mas de qualquer maneira eu estou trabalhando com a violência lá, então talvez seguindo o Moreno, ele poderia até amplificar a discussão para dizer, olha, o game é pior ainda, porque ele simula de uma maneira mais real, mais intuitiva, assim, né? E aí, então, eu acho que é uma discussão aberta. Eu queria terminar de dizer, primeiro, agradecer vocês duas, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e dizer que, então, o importante é a gente conhecer o que tem sido feito com games, participar de eventos, procurar livros, procurar artigos, mas reconhecer que é uma tecnologia que ela pode ser adequada para alguns casos, inadequada para outros, e não é uma solução para os problemas da educação, não é uma panaceia, é mais uma tecnologia que tem suas vantagens e desvantagens, ela pode ser usada em casa. Agradecemos profundamente a sua presença, você vê que é um assunto relativamente, embora antigo, sempre provocador. Agradecemos a sua presença, a Márcia, minha colega da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noffes, obrigada pela sua audiência.